Oi, sou Jaqueline Nascimento, pedagoga do CRAS Francisco Sales de Mesquita. Vamos mostrar para vocês a atuação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 10 a 14 anos em tempos de isolamento social causados pela Covid-19. O empenho dos parceiros locais dentro da comunidade e que o vírus é só mais uma dificuldade que se junta a todas as outras que já enfrentamos em nosso território. Ficou curioso, né? Então acompanha aí. Olá, eu sou Michele, orientadora do CRAS Francisco Sales de Mesquita na Pavuna. Eu, quanto orientadora, tenho buscado alternativas de atividades online. A pandemia de Covid é só mais uma dificuldade. Aqui, a violência é o vírus que mais mata. Somos uns dos menores IDHs do Rio. Na comunidade do Quitanda, a nossa parceria é com a ONG Recriando Raízes. A minha missão é levar para essas crianças algo novo, diferente do que elas já têm acesso com facilidade. Tenho orientado algumas crianças e conscientizado de uma boa higiene, que também é importante o uso de máscaras e de ficarem em casa. Não tem sido nada fácil, nem todas as crianças têm esse acesso à internet. Essa situação deixa muito evidente que para essas crianças o isolamento não se trata só de não sair de casa. No CIEP Rubens Gomes, na comunidade Terra Nostra, a realidade é a mesma. São locais onde o Estado só entra fardado e de pé na porta. Olá, eu me chamo Andréia, eu sou psicóloga do CRAS Francisco Sales de Mesquita. Eu vim aqui para falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre um momento tão difícil que nós vivenciamos hoje em dia, mundialmente falando, né? É um momento de muita ansiedade, de muito medo, de muita incerteza, insegurança. Gostaria de falar que, apesar de todas essas dificuldades, que independente da classe social, né, todos nós estamos passando, uns menos, uns sofrendo menos e outros mais, mas todos nós estamos passando. Eu gostaria de que vocês olhassem também por um outro prisma, sabe, que tivessem um outro olhar, um olhar de reinvenção, né? É um momento em que nós, enquanto técnicos, né, enfim, trabalhadores da assistência, eu do CRAS em particular, preciso me reinventar, precisamos nos reinventar, e os nossos orientadores também. Nós, durante as reuniões e lendo os relatórios dos nossos orientadores, percebemos uma grande dificuldade de colocar em prática o serviço de convivência por conta da pandemia e do isolamento social. Esse isolamento que afasta fisicamente as pessoas, mas que de alguma forma ele veio também para aproximar afetivamente as pessoas, né? É um paradoxo, mas é isso exatamente que vem acontecendo. E nós sabemos que a grande maioria da nossa população esmagadora é de baixa renda e muitos não têm como acessar a internet. E isso dificulta muito, muito o nosso trabalho, o trabalho dos nossos orientadores em particular. Mas eles não desistem, né? E como eu falei aqui no vídeo, no comecinho, a palavra é reinvenção, né? Precisamos nos reinventar. E é um momento em que esse pai, ele pode ter um novo olhar, um olhar mais diferenciado
para esse filho, para esse jovem, e para esse idoso também, né? Não esquecendo da nossa terceira idade. Então é um momento de afastamento físico, mas também de aproximação, afetivamente falando, né? Então eu gostaria de deixar uma mensagem positiva, uma mensagem de que nós juntos vamos sim passar por toda essa dificuldade, mas que nós não podemos esquecer de olharmos um para o outro, de olharmos para o próximo, né, com um olhar de misericórdia ou de solidariedade. E é isso que a gente tenta trabalhar sempre com os nossos orientadores. E é essa mensagem que eu deixo para finalizar, e dizer que tudo isso vai passar e que nós juntos precisamos nos olharmos e nos abraçarmos à distância no momento atual, né? Mas que eu espero que muito próximo, né? Que muito próximo a gente possa nos abraçarmos efetivamente falando. Então eu finalizo aqui deixando o meu abraço, o meu carinho e o meu acolhimento para vocês. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Mônica da Conceição, sou orientadora social do CRAS Acari e atuo nos bairros de Acari, Irajá e Parque Colúmbia. Hoje tive que ir à ONG e notei as pessoas no centro da cidade bem reservadas. Poucas pessoas na rua, a maioria usando máscaras, mas essa não é uma realidade do nosso território. As pessoas precisam sim trabalhar, precisam fazer o dinheiro acontecer. Existem muitas mulheres donas de casa, chefes de família, que precisam trabalhar, trazer o pão. Inclusive, muitos responsáveis das crianças e dos adolescentes do serviço de convivência. As vans que circulam pela comunidade estão sempre cheias, sempre lotadas. Sabe, é bem diferente do que a gente vê nas mídias. A gente quase não se ouve falar mais de medidas que tem que ser feita para nós. Medidas aqui pensadas para nós. Não é fácil ficar em casa, não é tão fácil assim. E a arquitetura que encontramos na comunidade são de becos e vielas. Então, onde que se espera que um morador de favela consiga manter uma distância saudável de 2 metros entre uma pessoa e outra? E dentro das casas, são casas de 3, 4 cômodos no máximo, 5, 6, 7 pessoas, até mais. Então, distanciamento não é nada fácil para quem mora em comunidade. Desde crianças, adolescentes, até mesmo adultos jogando futebol, nas ruas, nos bares, festejando aniversário com festas e por aí vai. Porque a informação que chega para a maioria não é uma informação dita de um jeito que elas possam entender, que todas entendam. Precisamos de pessoas, instituições, órgãos que faça como o CRAS, para informar, falar do jeito delas, para elas, de forma consciente. Então essas pessoas ainda não entendem a gravidade desse vírus. Desde quando chegou a notícia no Brasil do coronavírus, do Covid-19, já estava no Brasil, nós do CRAS Acari iniciamos um trabalho de informação, de conscientização e de mobilização, onde foram feitas várias estratégias, entre elas elaboração de material com linguagem mais simples, divulgação e informações através de grupos de WhatsApp, grupos com usuários e o responsável do serviço de convivência. O que pesa tudo isso? Todo esse esforço de comunicação. Qual é a dificuldade que nós temos? Muitas famílias não têm celulares. E as poucas que têm celulares não têm o acesso à internet. O acesso à internet não é generalizado, né? Elas têm um nível de comunicação fechado no WhatsApp, por exemplo.
E tudo mais que elas podem acessar a partir daí implica em recursos que elas não têm disponível. Nem as aulas oferecidas pelas escolas podem ser acessadas por essas crianças e esses adolescentes. Nós fizemos um esforço e chegamos hoje a 3 meses com alguns resultados. Como você pega uma pessoa para lavar as mãos sempre, tá toda hora lavando as mãos, usar álcool em gel, lavar as mãos com sabão, se ela não tem água direito nem para beber. O que percebemos é que essa pandemia deixou mais nítido em que nível chega a desigualdade da população negra e carente. Quando a gente olha de fato o que significa desigualdade, começamos a ver não só uma habitação precária, a falta de recursos mínimos, recursos que são fundamentais para a vida, como água potável, mas também saneamento, coleta de lixo, alimentação que dá pior e das mais graves das situações que vivem as nossas comunidades. Com isso, algumas famílias do serviço de convivência, ou até todas as famílias do serviço de convivência. O distanciamento social na família, dentro de casa, como é que tá? Não tá muito bem não, porque a gente mora num lugar, né? E não é muito grande, espaçoso. Então não tem como fazer isolamento, né? Porque nosso cômodo na nossa casa não é tão grande para ficar isolado sozinho num lugar, né? Então é meio difícil, porque as crianças estão em casa, os esposos não estão trabalhando, e a esposa também está em casa, não tem como ficar isolado. Então tem que conviver todo mundo junto nessa situação. E é assim que nós estamos vivendo. E com as crianças, questão escolar, vocês estão tendo acesso ao material direitinho? As crianças conseguem estudar através pela internet? Não, pela internet é meio difícil, porque eles não tem computador. Eles estão pelo telefone. E no telefone é muito difícil, né? Porque é pequenininho, e é difícil enxergar, às vezes dá dor de cabeça. Se tivesse acesso a um computador, seria melhor. E é isso a questão lá em casa, né, da minha filha, que ela queria muito um computador, mas eu não posso dar um computador para ela. E quantas crianças tem em casa? E quantos celulares? Lá em casa é uma criança de 12 anos e uma para mim é de 18 anos, né, que vai me tornar criança. Então tem 3 telefones. Tem 3 telefones. E na questão assim de vocês se prevenirem com máscara, álcool gel, isso é fácil para vocês obterem? Como é que está essa situação? Não é fácil, porque nós temos que ter dinheiro e no momento não temos condições, né? Por causa dessa epidemia, as coisas aumentaram, e o gel é muito caro, a máscara está dando para comprar, porque agora está mais em conta, né? Mas no começo foi difícil, né? Mas não temos condições, às vezes, de ter até o álcool em gel para passar nas mãos. E que vocês acham que, assim, podia melhorar para poder ajudar a comunidade, né? Com ajuda, assim, governo. Se vocês têm ajuda aqui na comunidade, vocês têm como acessar alguma coisa? Eu, por enquanto, não tenho ajuda nenhuma de custo. Está sendo difícil, né? Uns ganham as coisas do governo, outros não ganham, né? E estou levando a vida assim. Vocês estão conseguindo pegar a cesta básica da escola, aquele cheque da escola? Eu não estou conseguindo, a minha filha não conseguiu. Ela estuda na escola, mas não conseguiu. Então tá, obrigada, tá? Nada. Como é que está a questão aqui com vocês, na questão escola? Como é que você está se virando? Se você tem acesso à internet, se você não tem? Eu não tenho acesso à internet, não tenho celular. Assim, eu não estou fazendo os deveres que eles estão dando ali no PET, porque, assim, com o professor explicando na escola é mais fácil. Tem sido muito entediante ficar em casa. Na escola, tipo assim, minha cabeça voa, né? Presta atenção nas coisas que ele fala direitinho. Ouço, eu entendo. Eu me empolgo para querer fazer o dever. Mas em casa eu não tenho isso que eles fazem na escola.
Quer dizer, você não tem internet em casa? É, também. E celular você tem? Não. Também não. Então dificulta você a escola a estudar porque você não tem esse material, né? Sim. E na questão assim de prevenção, como é que vocês estão aqui? Se vocês estão usando máscara, se vocês não estão, se vocês têm acesso a isso ou não? Aqui, só na ITD, as pessoas que estão usando máscara somente são os idosos. Tem pessoas que não usam, tem pessoas que desrespeitam. Hoje eu não estou porque eu esqueci, eu tinha lavado ela e pendurei ela na porta. Quantas você tem? Só uma. Só tem uma máscara? Sim. E o que você acha que a comunidade está precisando de apoio? Como é que tá isso aí? A comunidade está fraca, né? Meu nome é Denilza, sou orientadora social pelo CRAS Francisco Salles, localizado na Pavuna. Atuo desde 2013 na comunidade chamada Chico Mendes Chapadão. O polo é atendido crianças da faixa etária de 6 a 14 anos. Durante essa pandemia, está tendo uma dificuldade de acessá-los, porque nem todos têm internet e nem todos dão retorno das atividades. Porém, isso não me impede de desenvolver um trabalho com essas crianças e com os seus pais. As atividades eu mando através de links, através do WhatsApp, com vídeos, com informações sobre o isolamento, como se higienizar, manter a higienização fora e dentro da casa, como manter o distanciamento para se prevenir contra essa doença chamada Covid-19. O trabalho está sendo executado dando muita ênfase às atividades, promovendo orientações e conscientização. Nesse momento de pandemia, ficarem a família junto, fazendo as atividades, brincando, tendo esse momento familiar, do convívio familiar. Isso está sendo muito importante, apesar de que eles gostariam de retornar rapidamente ao serviço de convivências. Um abraço. Olá, eu sou Jacenilda Martins, eu sou orientadora social do grupo de 10 a 14 anos do CRAS Rubens Correia. O nosso trabalho, através das redes sociais, tem sido constante, com toda a dificuldade, né, de acesso dos participantes do grupo. Tendo em vista o acesso à internet, ao telefone, e as dificuldades que já são, né, previstas no nosso grupo. Nós estamos atingindo o objetivo do serviço, que é o fortalecimento dos vínculos. Algumas atividades que foram propostas, a família participou com muita eficácia, temos fotos do desenvolvimento do trabalho. Essas crianças, no todo, elas não se isolam completamente. Elas têm uma relação familiar muito grande na própria comunidade e torna-se difícil o isolamento total. E quanto ao acesso do conteúdo programático da educação, eles estão tendo, com algumas dificuldades, né, do acesso à internet, mas a escola está disponibilizando material impresso para as crianças, para que os responsáveis possam desenvolver com elas. E nós continuamos com as nossas dificuldades de acesso ao grupo, né? Mas nós temos uma equipe, no geral, que tem se proposto a criar novas ideias, novas atividades. Tivemos agora, no último dia 5 de junho, a comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente. No dia 12 de junho, nós tivemos o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil e fizemos algumas atividades. Temos fotos, né, para exemplificar. E não temos só o trabalho do tema bimestral, né? Nós também procuramos fazer outras atividades para que possam ter consciência
do que está acontecendo aqui fora, nesse momento. Momento esse também que estamos aprendendo a nos reinventar. É essa nova forma de trabalho. Use a máscara, se cuide, isso tudo vai passar. Se cuida, vai passar. Se cuida, vai passar. Se cuida, vai passar. Vai passar. Vai passar. Use máscara, vai passar. Use máscara, se cuide. Vai passar. Se cuidem. Tudo isso vai passar. Inclinar seu olhar sobre nós e cuidar. Inclinar seu olhar sobre nós e cuidar. Inclinar seu olhar sobre nós e cuidar. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim.